Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Professor Afonso mais uma vez aqui. Estamos na nossa 18ª aula, né? Continuando com o módulo 3, do capítulo 9, misturas. Nesse período, encerrando o módulo 3, gente, vamos continuar somente o capítulo 9, né? Porque aí, quando terminar esse capítulo, aí será o módulo 4, ok? Desejar os parabéns para os alunos que fizeram a nossa avaliação de ciência, foi bem satisfatória. E hoje, não esqueçam, é nossa segunda chamada, tá? Então hoje será o dia que vocês irão fazer na segunda chamada. Aqueles alunos que tiveram algum probleminha, né, na semana anterior, vai ter que fazer a segunda chamada hoje, tá? Então, alerte aí o seu coleguinha que esqueceu, ou você mesmo. Tranquilo, gente? Bom, o assunto de hoje será os componentes de uma mistura, né? E iremos também estudar sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Esse conteúdo ele se inicia-se na página 219, certo, gente? 219. Mas aí, pessoal, é o seguinte, eu passei uma atividade para vocês na página 216. Foi, 216. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade e logo em seguida a gente vai estudar sobre os componentes de uma mistura, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa correção. Assim, gente, ó, tem uma novidade para vocês, né? Antes de iniciarmos aqui, lembrar para vocês que dia 5 estamos voltando com o nono ano, né? O nono ano está voltando aí com 35%, o governador já liberou, e dia 5 a gente está voltando. Então, logo, se tudo ocorrer bem, o quarto ano também irá voltar, né? Já que o primeiro e o segundo ano também estão voltando, certo? Do fundamental, né? E o terceiro ano do ensino médio, enfim. Tá, gente? Então, uma boa notícia aí que está ocorrendo tudo bem, está ocorrendo tudo certo com a saúde, né, da nossa população. Bom, sem mais conversa, vamos lá para o nosso livro, né? Gente, ó, foram essas questões que eu pedi para vocês fazerem, da 216 e 217. Então, a primeira questão ele diz o seguinte, ó: você já fez uma massa de modelar? Em caso afirmativo, conte sua experiência aos colegas, né? Bom, essa questão está trazendo alguns questionamentos para vocês em relação às primeiras misturas que vocês fizeram com massa de modelar. Eu tenho certeza que alguns de vocês irão dizer que foi um pouco esquisito no momento, quando vocês começaram a misturar as massinhas de várias cores, né? Não foi se transformando em uma coisa única, né? É o que acontece quando a gente mistura várias cores, vai ficar uma mistura meio escura, né? Sem uma certa definição exata, meio amarronzada ou meio escura mesmo, meio negra, meio preta, né? Digamos assim. Bom, gente, em sua opinião, o que é uma mistura? Né? Essa questão caiu na prova. E eu comentei com vocês também na aula anterior, né? Que a mistura, gente, nada mais é do que a junção de duas ou mais componentes, né? Dois ou mais substâncias, enfim. Quando você tem um determinado elemento e junta a outro, você tem uma mistura, tá? E hoje em dia, dificilmente você consegue produzir ou fazer outras coisas, né, outros objetos, se não fosse por conta da mistura. É só você olhar ao redor de você, né, da sua casa, e vai observar que todas as cores dos objetos, né, ou os objetos em si, é algum tipo de mistura, tá? E você cite exemplos de misturas presentes no seu dia a dia. Né? Você poderia citar vários tipos de mistura, né? Quando você, por exemplo, mistura, né, a água com açúcar, né, o café com açúcar, enfim, ou você coloca um sal em uma panela, né, ele está preparando um almoço. A receita de um bolo também é uma mistura. Né? Então, temos vários exemplos do nosso dia a dia
de misturas, certo, gente? Bom, eu esqueci de falar para vocês, né, a nossa agenda, ó. Essa é a nossa agenda, tá? Componente de uma mistura, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vocês irão fazer as atividades da página 223 e 224, tá? Vai pegar um pouco da aula anterior e um pouco dessa aula aqui, essas duas páginas, tá? Essas duas atividades. Vamos lá voltar para o nosso livro, né? Bom, teve outra questão que eu pedi para vocês fazerem, né? Que foi aqui essa questão da página 17, 18, desculpa. Aí diz o seguinte, ó, assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina, né? Ela preparou o que nós chamamos aqui no Ceará de abacatada, né? Que, por sinal, é muito bom, uma delícia. Então, gente, ela utilizou o quê? Ela utilizou açúcar, utilizou leite e utilizou o próprio abacate, tá? Não colocou ovos, não colocou óleo e nem sal, tá bom? Então, marca aí essas três alternativas: açúcar, leite e abacate. Tranquilo, gente? Vamos lá para os componentes de uma mistura. A aula de hoje será bem rápida, né? Não terá muita coisa, porque os conteúdos são bem reduzidos e bem objetivos, né? Então vamos entender aqui o que seria o componente de uma mistura, né? Aí eu pergunto para vocês que depende. Depende do tipo de mistura que você quer fazer. Por exemplo, uma mistura, como eu falei, ela é formada por dois ou mais materiais, né? E isso a gente chama de componentes da mistura. Então, as misturas de seus componentes, gente, eles podem ser o quê? Eles podem ser sólido, eles podem ser líquido e podem ser gasoso. Então, a gente vê, por exemplo, o atmosférico. O atmosférico, ele é uma mistura gasosa, né? Por que ele é uma mistura gasosa? Porque ele é formado por diferentes componentes gasosos, como, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, né? Além do vapor de água, tá? E temos também outras partículas diversas. São mais ou menos 0,3% do atmosférico composto por outros diferentes gases. Tranquilo, gente? Então, o nosso próprio ar, que é uma coisa que a gente sente, mas não consegue ver, perceba que ele também tem uma série de elementos envolvidos, né, em sua composição. O álcool etílico, gente, hidratado, ele é um outro tipo de mistura. Só que dessa vez ele é uma mistura líquida, né? Ele é formado por diferentes componentes, como é o caso do próprio álcool em si e água, certo? A granola, gente, é um exemplo de mistura sólida. Ela contém diferentes tipos de sólido, como aveia, castanha, frutas secas, né? Enfim, outros tipos, né, de granulados, como castanha do Pará, ameixa seca, enfim. Tá, gente? Então, a gente tem o álcool, que é um exemplo de uma mistura líquida, e aqui a gente tem a granola, que é um exemplo de mistura sólida. E temos o nosso ar atmosférico, que é uma mistura aliás, é um exemplo de mistura, né, gasosa. É um exemplo de que tem vários elementos que são dispersos no ar, né, que aí é a forma gasosa, tá? Tá tranquilo? Bom, gente, ó, além de muitos componentes de uma mistura também, além disso, né, muitos componentes de uma mistura também são mistura. Como assim, professor? Quando você vai fabricar um determinado objeto, chegar ao meio-fim, tá? Isso daí ele já vem de outras misturas. Como aqui a gente tem as geleias, que são um exemplo de mistura, geralmente composta por água, fruta e açúcar, né? E as frutas, gente, elas também são formadas por componentes, como carboidrato, vitaminas e água, né? Então você tem a fruta em si, por exemplo, você pega um mamão, né? Ou um melão, enfim. Ali, aquela fruta, ela tem componentes, né? Ela é formada por carboidrato, por vitamina, por água, por fibras, né? Então tem uma série de componentes que é envolvido na fruta em si.
Quando você pega a fruta e transforma em uma outra coisa, como uma geleia, como um bolo, né, como uma vitamina, ali vai outros componentes. Por isso que muitos componentes de uma mistura, elas também são uma mistura, ok? Bom, essa é a parte de componente de uma mistura, né? Então espero que tenha ficado claro, né? Que componente de uma mistura nada mais é do que os elementos que estão contidos naquela determinada mistura. E a gente viu que vários elementos eles podem ter sido obtidos através de outras misturas, né? Que são componentes de uma mistura que também são mistura. Bom, vamos aqui para misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas antes vamos responder o seguinte, ó. Você acha que água mineral é uma mistura, gente? Muitos de vocês diriam que não, né? Que a gente não consegue ver. Mas sim, gente. A água mineral, ela é uma mistura, tá? Só que a gente não tem a definição se ela é uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea. Caso sua resposta acima seja sim, você consegue identificar visualmente os componentes dessa mistura? É lógico que não, né? Uma água, a gente não consegue ver a olho nu qual é as suas misturas. Mas se você pegar um rótulo, por exemplo, de uma água mineral, você vai verificar que ali tem vários componentes, né? Então, em algumas misturas, a gente não consegue identificar, né, visualmente os seus componentes, como, por exemplo, em uma vitamina. Né? E essas misturas, gente, elas levam o nome de misturas homogêneas. E, embora não seja possível a gente identificar visualmente, a água mineral ela é composta por diferentes componentes. A água mineral, pessoal, ela leva esse nome justamente por quê? Porque ela é composta de minerais. E minerais são o quê? São todos esses elementos que vocês conseguem enxergar na sua composição química. Então, por exemplo, o fluoreto, o sulfato, o cloreto, o cálcio, o manganês, o magnésio, o sódio, brometo, nitrato, bicarbonato. Então, todos esses elementos, todos esses componentes, eles são uma composição química, né, que está contido dentro da água mineral. Por isso que ele leva esse nome. A água mineral é composto de minerais. Certo, gente? Além disso, pessoal, a própria água em si, ela também é uma mistura. Uma mistura de quê? De moléculas. Qual é a composição molecular da água? H2O, todo mundo sabe. Né? Que são 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Tá? Então, isso é uma história para outro dia, né? A composição molecular. Aí vocês vão estudar quando for lá para o 5º ano, mais ou menos, tá bom? Aqui, por enquanto, é só mesmo uma aula bem abrangente sobre essa situação. A gente também tem outros exemplos que são as ligas metálicas. Né? As ligas metálicas, elas são materiais compostos por 2 ou mais elementos e que, em geral, elas são exemplos de misturas homogêneas. Então, por exemplo, o aço inox. O aço inox ele é uma liga metálica, né? E ela é uma mistura homogênea. Você não consegue identificar outros elementos, outros componentes que formam-se, por exemplo, um canudo, né? Um canudo metálico. Que os canudos metálicos eles estão sendo substituídos pelos canudos de plástico, né, gente? Que, inclusive, em algumas regiões do Brasil já tem leis específicas que é proibido utilizar canudo de plástico. Ou os canudos de papelão, de papel, né? Ou então os canudos de aço, de inox, que são reutilizados. Certo, gente? Bom, então, pessoal, isso foi as misturas homogêneas, né? Que são aquelas misturas que você não consegue identificar visualmente, a olho nu. Apenas com o uso de microscópio, porque é muito difícil. Existem componentes, né, que é feito somente de um material. Né? Então, por isso que a gente diz que as misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue identificar visualmente, né, a olho nu. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, o suco de laranja com gelo, ele é um exemplo de quê? De misturas heterogêneas.
E o que são misturas heterogêneas, né? São alguns componentes que podem ser identificados visualmente, ou seja, identificado a olho nu. Né? Então, por exemplo, a água você consegue visualizar e o gelo também você consegue visualizar. Você consegue separar os dois, né? Você consegue separar. Se você pegar um copo de suco de laranja com gelo, você pega ali um coador ou você pega ali uma peneira e consegue separar o gelo do suco. Né, gente? Então, isso são exemplos de misturas heterogêneas. O granito, pessoal, também ele é um exemplo de mistura heterogênea, só que uma mistura sólida. Né? Aqui a gente vê uma mistura líquida e aqui a gente vê uma mistura sólida. E os componentes do granito é o feldespato, né? O feldespato, a mica e o quartzo. Né? Então, o granito que é utilizado, né, na fabricação de piso, de pia, de banheiro, de cozinha, objeto de decoração, né, gente? Eles são formados de 3 componentes sólidos. Né? Então, aí o granito ele é um exemplo de mistura sólida. Em algumas outras misturas heterogêneas, no entanto, gente, a gente não consegue identificar os componentes a olho nu. Então, nesse caso, ele é preciso, né, seria preciso o uso de um microscópio. Né? Então, o exemplo que a gente tem é o leite, que o leite ele é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque ele é formado de vários componentes, como proteínas e gordura. Então, quando observado uma amostra de leite no microscópio, é possível identificar os seus componentes. Mas não só isso, gente. Quando você, por exemplo, pega o leite e ferve ele e deixa ele ali no fogão por um tempo, você percebe que forma uma camada. Aquela camada a gente chama de nata, né? A nata nada mais é do que o agrupamento desses componentes, dessas gorduras e proteína. Tá? A manteiga, por exemplo. A manteiga, que é diferente da margarina, né? A margarina ela é fabricada em laboratório, a manteiga não. A manteiga ela é retirada do leite, né? Retirada de um produto natural, tá? Então a manteiga, gente, ela é nada mais do que a gordura do leite. São alguns mecanismos que eles utilizam para poder retirar essa gordura. Tranquilo, gente? A gente também tem outros exemplos de misturas heterogêneas, como é o caso da água e óleo, por exemplo. Água e óleo, você consegue visualizar, né, onde é que está a água e onde é que está o óleo, porque eles não se misturam. Né? A água, por ser mais densa do que o óleo, né, ela faz com que o óleo flutue. Tá? E também temos exemplo, por exemplo, de água e areia. Se você pegar um copo com água e colocar areia dentro, você vai perceber que a areia vai para o fundo. Por quê? Porque a areia ela é mais densa do que a água, né? E faz com que a água suba. Né? Então, isso daí também são exemplos de misturas heterogêneas. Dentre outras, gente, tem vários exemplos. Então, tudo aquilo que você consegue visualizar, consegue separar, né? Apontar o dedo onde é que está cada qual, ali são exemplos de misturas heterogêneas, ok? Aqui o exemplo, a parte aqui é o leite, né? Que o leite ele é um exemplo de mistura heterogênea, porém a gente não consegue ter uma precisão quando a gente vai visualizar a gordura e a proteína desse leite. Tranquilo, gente? Bom, a nossa próxima aula será a água como solvente, tá? Então, a água como solvente será a nossa próxima aula, tá? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Então, vamos estudar, fazer as atividades. E eu estou aguardando a atividade de vocês, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.